Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Assim eu tenho começado esses vídeos aqui, porque não sei o momento nem a hora que você vai os assistir. Aqui nesse livro de Santo Agostinho, Como Catequizar os Rudes, o santo nos ensina sobre a importância de nos valermos do exemplo dos santos. Então, no capítulo 7 do livro, ele faz uma reflexão de coisas que já aconteciam na época dele. Então, ele começa falando assim: para que não seja o discípulo facilmente seduzido pelos ébrios. Aqui o discípulo que ele está falando são as pessoas que estão sendo catequizadas, tá bom? Sejam elas que não tenham fé nenhuma ou as que já têm um pouquinho de fé, que estão para receber um sacramento. Que não sejam seduzidos pelos ébrios, ávaros, trapaceiros, vagabundos e adúlteros, fornicadores, amantes dos espetáculos, usuários de artifícios sacrílegos, feiticeiros e astrólogos, e qualquer adivinho que se utilize das artes vãs e dos poderes espirituais malignos e de todos os demais tipos. E não acredite que ele permanecerá impune a essas mesmas coisas, por ver tantos ditos cristãos amarem, praticarem, defenderem e recomendarem e estimularem essas coisas. Então, desde a época de Santo Agostinho, nós já vemos pessoas cristãs adeptas dessas coisas. Nossa época podemos ver o católico que quer ser espírita, que quer consultar signo e acha isso tudo bem, ou que quer defender a impureza, a imoralidade. Aí quando ele fala dos adúlteros, dos fornicadores, né, essa agenda homossexual que tem aí, que, né, hoje em dia é tão difícil complicar disso, né? Então vou procurar ser até cuidadoso, mas essa agenda que tem, levando com que homens namorem homens, mulheres com mulheres, e muitos cristãos, muitos católicos devotos acham isso normal e bonito. Então Santo Agostinho ensina, fala, né, continua, dando continuidade: ensine-se pelos testemunhos dos divinos livros, que já está estabelecido, né, está falando aqui da Bíblia, da Palavra de Deus, para que os que continuem nessa vida e que, sendo tolerados agora na igreja, serão no fim separados dela. Então, o Santo Agostinho está nos advertindo para nós buscarmos a conversão, falarmos para as pessoas sobre isso. Do contrário, hoje elas são toleradas no seio da igreja, mas quando morrerem, que forem prestar contas ou da vinda de nosso Senhor, poderão não ser, né, irão para o inferno, né? Diz aos catecúmenos que encontrará na igreja numerosos bons cristãos, verdadeiros cidadãos da Jerusalém celeste, se ele mesmo começar a ser um deles. Então você pode ser uma dessas pessoas que faz a diferença. Agora também está nas suas mãos. Você quer ser um santo ou você quer ser uma dessas pessoas entregue aos prazeres do mundo? Adverte-os com afinco que não ponha toda a sua esperança nos homens, pois não é fácil para um homem identificar qual homem é justo, e se não fosse, não era para isto que nós conhecemos os exemplos dos santos. Então, a gente olha para a nossa época hoje, às vezes é difícil encontrar um padre bom, um bispo bom, dependendo, ou uma pessoa dentro da nossa pastoral que seja boa, mas para isso a gente tem os exemplos dos santos, né? E se não é para isso que nós conhecemos os exemplos dos santos, para que sejamos por meio deles justificados, mas para que, imitando a sua justeza, saibamos nós também como ser justificados por aqueles que nos justificou. Então o santo tem esse papel de ser esse guia no meio das épocas dificultosas, difíceis que a igreja passa. Nós olhamos para os santos, seguindo o exemplo que São Paulo nos ensina: ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se Santo Agostinho falasse isso, muitas pessoas se escandalizariam. Como pode esse homem falar isso? Que ele pensa que é para aquele que o imite. Mas Santo Agostinho, dentro da sua humildade, pede para nós olharmos. No caso, ele escreve ali na época dele para os santos anteriores a eles, aquelas pessoas que já gozavam de prestígio na igreja, pessoas que já tinham essa capacidade de serem guias. E nós, olhando para Santo Agostinho hoje, em 2026, sigamos o exemplo do Santo Doutor da Graça. Sejamos santos e irrepreensíveis, busquemos a santidade, busquemos ter uma vida sacramental, principalmente nós que já somos batizados, que temos a primeira comunhão, confissão e Eucaristia, confissão e Eucaristia. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.